Guimarães e hoje o nosso assunto será sobre regime inicial do cumprimento da pena. Bom, esse assunto que vai ser abordado hoje aqui é muito importante, sobretudo quando estivermos trabalhando sobre a teoria da pena. Qual vai ser o regime e como o juiz determina o regime inicial do cumprimento da pena, no caso da condenação do agente a uma pena privativa de liberdade? É isso que vamos aprender hoje nesse vídeo. O Código Penal, quando ele cuida da privação de liberdade, ele diferencia no caput do seu artigo 33 duas penas, a pena de reclusão e a pena de detenção. Essas duas penas são formas de privação da liberdade. Porém, existe aí algumas diferenças entre elas, sobretudo quando tratarmos sobre o regime inicial do cumprimento da pena. Esse artigo vai dizer que se o agente for condenado a uma pena de reclusão, o juiz vai poder determinar como regime inicial do cumprimento da pena tanto o regime fechado, como o regime semiaberto ou como o regime aberto. Agora, se o agente for condenado a uma pena de detenção, o juiz vai poder determinar o regime inicial do cumprimento da pena, tanto o regime semiaberto como o regime aberto. Porém, no final desse caput, ele fala salvo a necessidade de transferência a regime fechado. O que isso significa dizer? Isso significa dizer que o juiz vai poder sim aplicar o regime fechado, porém não inicialmente. Ou seja, se aquele condenado, no curso do cumprimento da sua pena, cometeu uma falta disciplinar, ele vai poder regredir para um regime mais gravoso, que nesse caso será o regime fechado. Então, não vai ser imposto inicialmente o regime fechado, mas o juiz poderá depois, a título de regressão de regime, aplicar o regime fechado. Bom, com isso estabelecido, eu também gostaria de falar sobre as contravenções, que não estão referidos no Código Penal, mas sim na Lei de Introdução ao Código Penal. A Lei de Introdução ao Código Penal subdivide a infração penal em crimes ou delitos e fala também em uma segunda espécie de infração penal, que são as contravenções. Nas contravenções, nós não falamos em pena de reclusão e nem em pena de detenção. O que nós falamos é nas chamadas pena de prisão simples. O regime de cumprimento da pena de prisão simples é o regime aberto e o regime semiaberto. Aqui já não é possível falar de regressão para o regime fechado, porque a pena de prisão simples deve ser cumprida sem rigores penitenciários. Sintetizando o que foi dito, a Lei de Introdução ao Código Penal vai dizer que são crimes ou delitos as infrações penais punidas com pena de reclusão ou pena de detenção, e as contravenções são as infrações penais punidas com pena de prisão simples. O Código Penal ele traz alguns critérios objetivos e subjetivos que vão auxiliar o juiz na determinação do regime inicial de cumprimento de pena. O parágrafo 2º desse artigo 33, ele fixa critérios objetivos para determinar esse regime inicial. A sua linha A diz que se o agente for condenado a uma pena superior a 8 anos, pouco importando se ele é reincidente ou não, o seu regime será obrigatoriamente fechado. Já na linha B, vai dizer que se o agente não for reincidente e a sua pena for superior a 4 anos e inferior ou igual a 8 anos, o seu regime poderá ser o semiaberto. Agora, na linha C diz que se o agente não for reincidente e a sua pena for inferior ou igual a 4 anos, ele poderá cumprir a sua pena em regime aberto. Então, o regime inicial fechado será aplicado ao agente que foi condenado a uma pena superior a 8 anos. O regime inicial semiaberto poderá ser aplicado ao agente não reincidente que foi condenado a uma pena superior a 4 anos, inferior ou igual a 8 anos. Por fim,
O regime inicial aberto poderá ser aplicado ao condenado não reincidente que tiver pena inferior ou igual a 4 anos. Repare que nesses dois últimos regimes existem requisitos cumulativos, que é a não reincidência e a quantidade de anos atribuída à pena. É também interessante analisar que nesses dois últimos regimes, o legislador utiliza a expressão poderá. Então, existe sim a possibilidade da imposição de um regime inicial mais grave do que foi objetivamente previsto. Então, o juiz vai poder, sim, aplicar um regime inicial mais gravoso, se assim orientar os critérios subjetivos. Esses critérios subjetivos estão previstos no artigo 59 do Código Penal. Esse artigo diz o seguinte: que o juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade. Então, como eu já disse, vai ser possível sim a imposição de um regime inicial mais gravoso do que foi objetivamente previsto no artigo 33, parágrafo 2º, porém o juiz vai precisar de uma fundamentação idônea. Ele vai precisar analisar as circunstâncias específicas de cada caso concreto. Então, ele pode pegar, por exemplo, analisar se aquele sujeito tem bons antecedentes, quais foram os motivos que levaram ele a praticar aquele delito. Ele vai poder observar a personalidade do sujeito condenado. Os juízes, inclusive, eles podem pedir um exame criminológico em que vai ser analisado se a personalidade daquele sujeito o propicia a delinquir. E aí vai determinar qual regime será mais adequado para ele. Essa questão do exame criminológico é uma questão muito polêmica. Inclusive, até esse termo, exame criminológico, foi retirado do artigo 112 da Lei de Execução Penal, por meio da Lei 10.792 de 2003, salvo engano. Mas os tribunais ainda continuam prevendo a possibilidade, sim, desse exame criminológico, contanto que o juiz ele fundamente o porquê que ele está pedindo naquele caso concreto aquele exame criminológico, não é uma coisa mais automática. Ele vai, por exemplo, falar que existem elementos que o levou a considerar que aquele sujeito tem um comportamento um pouco estranho, que parece ser comportamento de psicopata, por exemplo. Então, ele vai pedir esse exame criminológico para que se avalie melhor as condições daquele sujeito e assim possa definir um regime inicial de cumprimento de pena. Ainda sobre essa questão dos critérios subjetivos, é interessante trazer a súmula 718 e 719 do STJ. Essas súmulas vão dizer que a opinião do julgador sobre a gravidade meramente abstrata do crime não é suficiente para que ele aplique um regime mais gravoso. Então, vamos supor que estamos analisando aqui um sujeito que está sendo julgado por homicídio e que na dosimetria da sua pena, o juiz determinou uma pena definitiva de 6 anos. O juiz não vai poder dizer que aquele condenado vai cumprir a sua pena em regime inicial fechado simplesmente porque ele acha que o homicídio é um crime grave. E por isso ele não é merecedor de um regime semiaberto, dado a gravidade do crime. Ele não vai poder dizer isso. O próprio legislador, quando previu a aplicação da pena de 6 a 20 anos, ele já sabia, pelo menos abstratamente, que aquele crime, que estaríamos diante de um crime que poderia pegar um regime semiaberto e também um regime fechado. Então, o juiz ele vai precisar fundamentar por que aquele homicídio é merecedor de um regime fechado, quando objetivamente aquele sujeito poderia cumprir um regime semiaberto. Então, ele vai trazer elementos concretos que justifiquem substancialmente que aquele sujeito deve cumprir a sua pena em um regime inicial mais gravoso. Vamos agora analisar duas situações hipotéticas.
Marcos é réu primário e foi condenado a uma pena de 3 anos. Qual será seu regime inicial? Objetivamente falando, não temos dúvidas que seu regime inicial será o aberto. Agora imaginemos que Igor é reincidente e foi condenado a uma pena de 1 ano. Qual será o seu regime inicial? Pela letra da lei, o seu regime inicial seria o fechado, já que ele não cumpre o requisito da não reincidência dos regimes semiaberto e aberto. Então, o STJ observou que naqueles casos em que o sujeito ele é reincidente e é condenado a uma pena relativamente mais branda, seria muito injusto que fosse cumprida a determinação legal, uma vez que um sujeito que é reincidente e for condenado a uma pena de 20 anos, ele vai cumprir essa pena no mesmo regime que uma pessoa que é reincidente e foi condenada a uma pena de 4 meses, 5 meses, entende? Então, o STJ ele modificou um pouco esse texto legal a partir da súmula 269. Essa súmula diz que sentenciados reincidentes com pena menor ou igual a 4 anos poderão ter adoção de regime inicial semiaberto se favoráveis às circunstâncias judiciais do artigo 59. Então, vai ser preciso que esse sujeito reincidente tenha pegado uma pena aí inferior ou igual a 4 anos e, para além disso, é preciso observar aqueles critérios subjetivos que a gente já viu no artigo 49 do Código Penal. Então, se o sujeito ele é reincidente e pegou uma pena de 6 anos, ele vai ter que cumprir essa pena no regime fechado, porque a súmula atribui regime semiaberto apenas àqueles sujeitos reincidentes que possuem a pena inferior ou igual a 4 anos. Então, antes de a gente finalizar aí esse vídeo, eu gostaria de fazer uma pequena ressalva, principalmente para aquelas pessoas que estão muito focadas para realizar provas e avaliações, que é preciso que a gente analise, em primeiro lugar, se aquele crime possui a pena de reclusão, ou se possui uma pena de detenção, ou até mesmo a pena de prisão simples, se a gente estiver referindo sobre as contravenções. Então, se a gente identificar quais são as penas, nós vamos identificar quais são as possibilidades, para que só depois a gente analise se aquele regime vai ser o inicial aberto, ou se vai ser o inicial fechado, ou se vai ser o inicial semiaberto. Então, vamos supor que Maria foi condenada a infanticídio, que está previsto no artigo 123 do Código Penal. Esse artigo diz o seguinte: matar, sob influência do estado puerperal, o próprio filho, durante o parto ou logo após, pena detenção de 2 a 6 anos. Então, vamos considerar que Maria ela é reincidente e pegou aí uma pena de 6 anos. Qual será o regime inicial de cumprimento de pena dela? Então, não será o regime inicial fechado, porque o infanticídio se trata de pena de detenção. E a gente já viu que, para que o juiz determine o regime inicial do cumprimento de pena de detenção, ele vai poder fazer isso através do regime semiaberto ou regime aberto. Ele até pode, sim, aplicar o regime fechado, mas não inicialmente, entende? Então, se no curso do cumprimento da pena, aquele sujeito cometeu uma falta disciplinar, ele pode, sim, regredir para um regime mais gravoso. O juiz pode aplicar esse regime fechado, mas não inicialmente. Então, Maria, no caso do exemplo hipotético, ela cumpriria sua pena no regime inicial semiaberto. Então, é preciso que a gente analise esses pequenos detalhes que podem fazer com que a gente erre na hora da prova. Então, a gente precisa estar bastante atento, inclusive nesses pequenos detalhes, para que não haja confusão quanto à aplicação de regime inicial de cumprimento de cada pena. Então, é isso. Eu espero que eu tenha, pelo menos, falado os principais argumentos aqui desse tema. E aqui eu me despeço e desejo ótimos estudos. Tchau!